Olá, amigos. Antes de irmos para a entrevista com a Barbara O'Neill, por favor, façam-me um favor. Clique onde diz gostei. Pode estar aqui embaixo na sua tela ou aqui embaixo, ou você pode ter um telefone e está aqui em cima ou aqui em cima. Encontre esse botão gostei. Clique nele, isso ajuda os vídeos a irem muito mais longe e alcançarem mais pessoas. Obrigado. Olá, amigos. Quero dar-lhes as boas-vindas a mais um destaque especial do Amazing Facts e estamos muito gratos hoje por ter uma convidada especial, Barbara O'Neill, que é uma palestrante de saúde mundialmente famosa, nutricionista e educadora. E bem-vinda, Barbara, ao Amazing Facts. É bom estar aqui. Sabe, eu já vi vários dos seus vídeos e você tem uma maneira tão natural de ensinar dicas práticas de saúde e cobre uma ampla gama de assuntos. Então, para nossa audiência hoje, talvez demore um momento e sabemos que temos novos espectadores. Apresente-se um pouco. E como você entrou na educação em saúde? Bem, eu fiquei interessada em saúde porque sou de quinta geração, descendente de escoceses australianos. Cresci com salsichas, costeletas, purê de batatas, ervilhas congeladas ou feijões toda noite, exceto aos domingos, quando era cordeiro assado. E se eu ficasse doente, geralmente era um resfriado no meio do inverno. Mamãe me levava ao médico. Eu recebia alguns remédios com sabor de cereja. E ir para casa e melhorar. E então eu me formei como enfermeira psiquiátrica. E a mesma coisa, a pessoa fica doente, recebe um remédio para melhorar. Eu nunca questionei, nunca duvidei, mesmo tendo crescido em uma casa onde meu pai era inventor, então questionávamos tudo, mas não na medicina. Medicina é como uma área que você não toca, então quando minha primeira filha teve dor de ouvido, fui direto ao médico. Agora, após 6 semanas e 4 ciclos de antibióticos, a dor de ouvido C continua voltando. Meu pai é inventor, fomos ensinados a questionar, e eu pensei, isso não faz sentido. Então eu disse, minha filha vai tomar isso pelo resto da vida. E ele ficou desafiado por isso. Então ele me mandou para um especialista em ouvidos, nariz e garganta, que olhou no EMAS, orelhas na boca e ela está à dentição. Dê a ela essas gotas para manter as trompas de Eustáquio desobstruídas. Mas isso me colocou em uma jornada. Eu não queria isso. E então comecei a perguntar a todas as pessoas ao lado, sabe? Eu tenho 25 anos, a senhora idosa ao lado tem 85. O que sua mãe fazia quando você tinha dor de ouvido? Cozinhava uma cebola no fogão. Então, com a próxima criança, aconteceu algo semelhante. Eu cozinhei a cebola, a criança dormiu por 2 horas, sem mais dor de ouvido. Eu estava como uma mulher obcecada. A outra coisa, mas algo mais aconteceu naquela época, que foi realmente o evento o mais maravilhoso da minha vida. Comecei a ler a Bíblia e entreguei meu coração a Deus. E então eu queria saber, como Deus vê o corpo, como Deus vê a cura, porque como descendente de quinta geração de australianos e escoceses, nós nunca ouvimos falar sobre saúde crescendo. E então comecei a ver, é como se meus olhos tivessem se aberto. Comecei a ver, você sabe que há uma mensagem de saúde por toda a Bíblia? Deus quer que o corpo seja cuidado porque é o templo de Deus. E então, provavelmente, eu tive mais um monte de filhos. Acabei dando à luz a 6 filhos, sem medicamentos, tratei todos naturalmente, comecei a ajudar meus amigos. E então, em 1997, eu era mãe solteira há 4 anos, a Michael O'Neill me pediu em casamento. E ele era o gerente de negócios em um retiro de saúde. Após 1 ano de casados, ele quis começar seu próprio retiro de saúde, então ele foi para o sul da Austrália. E eu disse, qual é a nossa equipe? Ele disse, temos 8 filhos entre nós. Sabe, um é cozinheiro, um é terapeuta de massagem, os meninos são jardineiros, a filha dele é a secretária. Eu disse, quem será o diretor de saúde? Ele disse, você. Eu disse, não, eu sou apenas uma mãe. Meu nome é Bárbara Esther e comparo com quando Esther disse a Mordecai, não posso ir diante do rei, mas meu marido disse, não, você será boa, e saiu da sala. Então lá estava eu, realmente empurrada para ser a diretora de saúde relutante. Nunca sou relutante em ajudar as pessoas, mas nunca quis estar na linha de frente. Mas Deus tinha outros planos e descobri que a melhor maneira de aprender é ensinar. E isso foi há 26 anos. Então você esteve ensinando e aprendendo ao longo do caminho. Eu sei que você está constantemente fazendo pesquisa e aprendendo coisas novas. Agora, eu vi seus YouTubes, você tem vários YouTubes, e se você for como eu, há algumas pessoas que capturam seus YouTubes e os retransmitem. E
Você está ensinando sobre um amplo espectro de remédios naturais e práticas de saúde e nós temos você por um tempo curto aqui. E então eu pensei, se você fosse contar as pessoas que vivem em países de primeiro mundo, na civilização ocidental, quais são 3 segredos de saúde, coisas que elas poderiam fazer ou deixar de fazer, que prolongariam suas vidas? Eu gostaria de pegar o melhor, o creme do seu conhecimento e experiência. O que seria... Agora, Doug, você me fez uma pergunta muito difícil. Justo. Reduza para 3. Reduza para 3. Acho que o número 1 teria que ser água. Ah, é ótimo. Porque somos 75% água do pescoço para baixo, 85% do pescoço para cima, e muitas pessoas hoje estão bebendo chá, estão bebendo café, estão tomando refrigerantes, estão consumindo todos os tipos de coisas. Talvez sejam realmente saudáveis e seja apenas suco, mas nada faz o que a água faz. Lavar seu corpo com suco, lavar seu corpo com café não vai deixá-lo muito limpo. E é o mesmo com o interior do corpo. Veja, eu acredito que Deus criou o nosso corpo para se curar. É um organismo de autocura, mas também é um organismo de autolimpeza. E você nunca iria entrar em uma casa velha e começar a pintar as paredes sujas. Você as limpa primeiro. E então, nós temos um sistema de limpeza no corpo e ele precisa de água e precisa de aproximadamente 8 copos por dia, 8 copos de aproximadamente 240 mililitros. Eu nunca costumava beber água. Você sabe, diz em Apocalipse, capítulo 12, diz, versículo 11, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Aqui está meu testemunho sobre água. Eu nunca costumava beber água e ainda assim estive grávida ou amamentando sem parar por 14 anos. Mas eu costumava ter dores de cabeça o tempo todo. Se eu viajava, eu não gostava de viajar só de carro por curtos períodos, dor de cabeça, sinusite terrível. E então descobri que você tem que beber água. Sou uma ávida leitora. Na verdade, leio em média um livro por semana. Eu adoro ler, devoro-os. E li o livro, um dos muitos clamores do corpo por água, de um Dr. Batmanger Haldane. O outro título é Ele não está doente, ele está com sede. O outro título é Não trate a sede com medicações. Eu comecei a beber. Eu nunca conseguia beber um copo de água de uma vez, mas pensei, eu não preciso beber um copo inteiro, posso só beber alguns goles. E então, ao longo do dia, eu fazia isso, mas tinha que ficar atento a isso porque esquecia. E não demorou muito para eu perceber que toda vez que viajávamos de carro eu não tinha dor de cabeça. E foi aí que descobri que as células do nosso cérebro encolhem com a desidratação. Veja, o cérebro é um sistema hidrelétrico, sem água, sem eletricidade. E comecei a pensar um pouco mais claramente, comecei a dormir melhor, comecei a digerir melhor. Muitas coisas aconteceram, esse é meu testemunho, porque comecei a beber mais água, mas também nunca mais tive sinusite, então eu apenas limpei meu sistema, então fiquei animado com a ideia de beber mais água. A maioria das pessoas, se não me engano, não bebe até sentir sede, mas nesse momento já estão desidratadas. Isso mesmo, é um dos últimos sinais, é realmente um sinal de crise. E é por isso que o Dr. B, vamos chamá-lo de Dr. B, é por isso que ele diz, ele não está doente, ele está com sede. Porque um dos primeiros sinais de desidratação pode ser dor de estômago. Porque o seu estômago não tem água suficiente para proteger o revestimento do estômago. Pode ser artrite porque o fluido nas nossas articulações é 99% água. Na verdade, 75% do peso da parte superior do nosso corpo é sustentado pela parte inferior das costas com água. Pode ser dor na parte inferior das costas, pode ser tantas coisas. Então, você está absolutamente certo. Quando a sede vem, é realmente uma crise. Então, eu faço algumas palestras sobre saúde, não tão extensas quanto você, cada célula do nosso corpo é feita de água e a única coisa que limpa nossas células é o sangue e a única coisa que limpa o sangue é a água nos através dos rins. E assim, a maneira como você limpa cada célula do seu corpo, no final, é que você tem que beber bastante água. Isso mesmo. Muito bem, e beba mais de manhã, porque se você beber muito à noite, pode não dormir a noite toda. Sim, pode ser que você precise se levantar algumas vezes. Sim. Qual seria o número 2? Número 2 teria que ser movimento. O corpo deve se mover, a força vem pelo exercício, não há outra maneira. Eu não achava que precisava me exercitar, porque eu estava sempre ocupada correndo aqui, correndo ali. E então eu estava na Nova Zelândia e estava ficando com uma senhora, isso foi provavelmente há 20 anos, quando eu tinha 50, e ela me disse, Bambu, eu faço uma caminhada de 5 quilômetros todas as manhãs, gostaria de vir? Eu disse, claro.
Eu não tinha que acordar as crianças, preparar o café da manhã, pôr as roupas na máquina, todas as coisas que eu faço como rainha da casa. Agora, após 2 quilômetros, mal consegui acompanhá-la. E eu pensei, ela é o dobro do meu tamanho e eu não consigo acompanhá-la. No dia seguinte, quando acordei, mal conseguia me mexer. E você sabe, em Êxodo 15, 26, a Bíblia diz: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, né, no teu corpo, meu corpo está me dizendo, você não está fazendo exercício suficiente, estar ocupado o dia todo não é o bastante. E sabe o que eu disse ao meu corpo? Estou ouvindo você. Então, quando fui para casa, olhei como poderia implementar um programa de exercícios. Eu tive que ir para a cama um pouco mais cedo, para acordar um pouco mais cedo, para poder fazer o exercício. Eu costumava ficar com os pés frios. Bem, adivinhe, parei de ficar com os pés frios. E um amigo meu, ele tem 3 doutorados, e um dos seus doutorados é sobre o efeito do exercício na célula. Ele disse: o que você está fazendo, Bárbara, no seu exercício matinal, subindo e descendo colinas, incluindo um pouco de alta intensidade também? Ele disse: você está abrindo uma rede de capilares que é igual à distância ao redor do planeta Terra. Uau. Agora, esses capilares são audição, são olhos, são cérebro, sim, são minhas extremidades. Gosto de como você diz isso. Em australiano, capilares. Nós dizemos capilares, E eu também mas de qualquer forma eu sei alumínio. O que você quer dizer. Sim, continue. Alumínio. De qualquer forma, continue. Então, sim, o exercício, eu sei que tendo a sentir frio com frequência. Tem estado mais frio do que minha esposa, mas eu saio e jogo squash, faço um pouco de exercício e aí fico aquecido o resto do dia. Sim, isso mesmo. Apenas isso abre mesmo, sua circulação. Abre os capilares. Sabe, Karen, quando eu era uma menina, tínhamos um Morris Minor e papai e mãe e os 5 filhos íamos para o mato fazer um piquenique. Mas um dia o carro não pegou, então papai saiu na frente, pegou uma manivela e a colocou. E ele deu a partida no motor e quando ele pegou, ele entrou no carro e nós partimos. Agora, isso é uma história bem antiga, estou revelando minha idade, mas é isso que você faz quando se exercita, você realmente liga a máquina e não é apenas o seu rede de capilares sanguíneos, que na verdade é a vida da carne. E a Bíblia a chama de vida da carne em Levítico 17:11, porque ela carrega o oxigênio, carrega os nutrientes, carrega a água, remove os resíduos, carrega os glóbulos brancos. Qualquer parte do corpo que não esteja recebendo sangue suficiente, na verdade, não vai funcionar muito bem. E exercício é a maneira mais poderosa de mover esse sangue. Então, ontem de manhã, eu estava em Sacramento, fiz uma boa caminhada rápida e depois mergulhei no Rio Americano. Agora, eu não fiquei lá por muito tempo, mas estava quente. E para nossos amigos assistindo, é inverno agora, não então estava o Rio quente Americano e eu não está fiquei lá quente. por muito tempo. Então é só um mergulho rápido, talvez 10 segundos. Eu pulo fora e tenho minha toalhinha ali e meu grande poncho de gambá para que eu possa trocar rapidamente por baixo, tirar a roupa molhada e colocar a seca. E enquanto estamos voltando, sinto como se tivesse recebido uma injeção de energia. Então, essa é outra área da água, né? Usar a água como tratamento realmente no corpo. E eu tenho uma agenda bastante cheia e as pessoas dizem, como você faz isso? Bem, uma das coisas que eu uso é água. Sim, beber água é suficiente, mas definitivamente aquele frio rápido do lado de fora. Não consigo fazer isso a menos que eu esteja com calor, mas eu me aqueço através do exercício e depois você faz a imersão rápida em água fria e há muita informação sobre imersões frias agora. E o Dr. Kellogg, médico muito famoso, ele escreveu muito sobre os efeitos desses frios rápidos. Agora, eu sou pequeno e sinto frio rapidamente, mas isso realmente me aquece, porque é rápido. Então, somos criaturas de sangue quente, não gostamos do frio. E assim, quando o nosso corpo quente mergulha na água fria, há uma reação. É como não. se... ele está com frio. Se ela ficar nessa água por algumas horas, pode morrer de hipotermia. Então, há reação. E como hidroterapeuta, é isso que você usa o frio rápido como uma reação.
E então, novamente, é aqui que a sua água e o seu exercício andam de mãos dadas. Mas eu descobri uma forma de exercício há alguns anos que significava que eu só precisava me exercitar por 15 minutos agora. E isso é atrativo para todos, porque a maioria das pessoas diz, não tenho tempo. Bem, o que são esses 15 minutos? É o treino intervalado de alta intensidade, que são intervalos de alta intensidade, intervalos de recuperação, intervalos de alta intensidade. Apenas 30 segundos de alta intensidade, cerca de 2 minutos de recuperação, 6 vezes. Então, isso dá aproximadamente 15 minutos. Então, estava chovendo esta manhã, não consegui fazer meu core. Então, fiz 20 agachamentos, 20 flexões, garotas, alongamentos, um pouco de rebote. Então, eu faço, alterno lá. Então, não importa onde eu esteja, não importa qual seja o clima. Eu me movimento porque eu provei. E 1 Tessalonicenses 5:21 diz, prove todas as coisas. E retenha o que é bom. Então, uma vez que você prova em sua vida, você está procurando por isso. Então, no primeiro dia em que estive aqui, a senhora com quem fiquei me levou para dar um passeio. Ela me levou ao rio e eu estou observando a cena, certo? Eu poderia andar ali? Sim, eu poderia mergulhar ali. Há uma árvore com galhos bem ali. Sim, eu poderia me trocar ali. Então, onde quer que eu vá, estou atento. Você está planejando como e onde vou fazer meu exercício e seu regime de saúde. Isso mesmo, sim, isso mesmo. Eu concordaria 100%, sim, com o que você está dizendo em todas essas coisas. Sentado onde você está agora, não faz muito tempo, fizemos uma entrevista com o Dr. John Scharfenberg, que tem mais de 100 anos agora. Ele frequenta a igreja aqui e perguntamos a ele as principais coisas. Ele colocou o exercício no topo da lista. Ele disse, às vezes até mais importante do que o que você está comendo, você está se exercitando. Ele disse que, estatisticamente, está provado que pessoas que fazem mais exercícios, mesmo que a dieta não seja ideal, têm uma chance melhor de uma vida mais longa do que pessoas inativas. Isso é absolutamente verdade. E eu adoro o trabalho do Dr. Neil Nedley, que tenho certeza de que você conhece. E eu me lembro dele dizendo uma vez, ele disse que se ele tem uma pessoa muito deprimida, até mesmo o bipolar, ele a coloca para fazer 7 horas de exercícios por dia. Agora, a maioria das pessoas reage com, o quê? 7 horas de exercício por dia? Bem, ele disse que normalmente só precisam fazer isso por 7 dias e estão tão melhorados que podem passar por uma dose de manutenção de 1 hora por dia ou 15 minutos de treino intervalado de alta intensidade para mantê-lo. Porque o que está fazendo é realmente levar sangue ao cérebro. E quando você leva novos suprimentos de sangue para o cérebro, o sangue velho, isso é removido. Mas o que também está fazendo é aumentando o oxigênio no cérebro. E nós temos 1 trilhão de células no nosso cérebro. São as células nervosas, mas todas elas têm o ciclo energético. E se cada célula tiver oxigênio suficiente para chegar até o ciclo de Krebs na mitocôndria, isso dará 36 unidades de energia em comparação com o ciclo sem oxigênio na célula, que só fornece duas unidades. E é por isso que Neil Nedley estava encontrando respostas tão boas com este aumento no exercício cérebro. Então, quando nossas células cerebrais, se 1 trilhão de células cerebrais estão liberando 36 unidades de energia. Uau! Bem, Deus fez nossos corpos para a atividade. Fez mesmo. E se eles não estão ativos, então nada realmente funciona direito. Não, é verdade. E acho uma pena que as pessoas deixem de ser tão ativas nos últimos anos de vida. Acho que elas realmente precisam disso ainda mais. E cheguei à conclusão de que as pessoas envelhecem porque param de se mover e de pular. E uma maneira maravilhosa de pular é naquele pequeno mini trampolim. Mantém todas as suas articulações. E por causa do efeito de amortecimento, é ótimo para as suas articulações e também para o seu sistema linfático, que é o sistema no corpo que remove os resíduos dos tecidos. É como o aspirador de pó do nosso corpo. Eu sei que às vezes ouço pessoas dizerem, eu não tenho tempo para fazer exercício. E um médico disse uma vez, você não tem tempo para prolongar sua vida. Bem, você vai ter menos, vida para prolongar se você não fizer tempo. Então você realmente tem que fazer isso, porque você está comprando tempo. É verdade. Quando você dedica tempo para exercitar-se. Isso é verdade. É a melhor apólice de seguro que você pode fazer. E no pequeno livro Conselhos sobre Saúde, li uma afirmação lá.
Ela disse: em pouco tempo você perceberá tantos benefícios do ar puro e do exercício que não viveria sem essas bênçãos. E eu memorizei isso porque descobri que é verdade. Absolutamente. Tudo bem. Ponto número 3. Ponto número 3. Você sabe, eu li um livro de Doug McGuff chamado Bodied by Science, e ele te leva para dentro da célula e mostra exatamente o que está acontecendo no exercício. E ele foi perguntado: então, o que é mais importante, dieta ou exercício? Ele disse: Ele disse, porque você não pode se exercitar o suficiente para compensar uma má alimentação. Agora, eu acredito na afirmação que você mencionou do bom doutor antes, que mesmo quando você está ativo, pode se safar de uma dieta não tão boa. Mas o dia chega. E eu sei que na Austrália há muitas mulheres tentando perder peso e elas vão à academia e estão se exercitando na academia e no canto tem uma barra de chocolate. A recompensa delas. Isso não é uma recompensa, certo. É punição. Isso é punição. Quando você movimenta o corpo, ele certamente funciona melhor. Mas o combustível que você coloca nele, e eu adoro esses pequenos jarros que você tem ao fundo de belo combustível. E eles mostraram, a pesquisa mostra que algo agradável aos olhos realmente ajuda na digestão. E quão agradável é aquela imagem aos olhos, as uvas roxas, os tomates vermelhos. E Deus fez, ele deve ter se divertido fazendo todas essas frutas e legumes. E o que também é mostrado na flora intestinal é que essas frutas e legumes contêm fibra. E você pode ter 10 tipos diferentes de maçã, 10 tipos diferentes de fibra. E o que eles estão descobrindo hoje e cada tipo diferente de fibra alimenta um micro-organismo diferente, vai no trato gastrointestinal. E Hipócrates disse, né, todas as doenças começam no intestino. E muita gente tem problemas intestinais hoje devido à falta de micro-organismos no intestino. Temos 10 vezes mais micro-organismos no corpo do que células, e temos 10 vezes mais micro-organismos no intestino do que em qualquer outro lugar do corpo. E a beleza dessa fibra e de todos os diferentes tipos de fibra é que alimentam todos os diferentes tipos de micro-organismos. Então, o combustível é importante. E não precisamos nos perguntar qual é o melhor combustível. Podemos ir ao Jardim do Éden porque não se pode melhorar o que Deus criou. E Deus disse em Gênesis 1:29, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente sobre a face da terra e toda a árvore em que há frutos que dão semente. A você servirá de alimento. Agora, quando a Bíblia fala sobre a carne dos animais, é chamada de carne, Portanto, essa carne, e tenho certeza de que você reconhece isso, é o principal combustível do corpo. É como a carne de uma noz, significa comida. Sim, e como nutricionista que estudou nutrição por muitos anos, os 3 grupos alimentares essenciais são fibra, proteína e gordura. Então, fibras, todos os seus alimentos vegetais são ricos em fibras. E como acabamos de ver, essas fibras são necessárias para alimentar nossos micro-organismos. E devemos ter uma variedade de fibras. Quanto mais fibras, mais movimento. Micro-organismos no intestino. E esses micro-organismos ajudam a processar nossos alimentos. Eles fazem os toques finais no processo. Veja, nosso trato gastrointestinal é um tubo oco. E qualquer coisa que entra lá não faz parte de nós. Até sair do intestino e entrar no sangue. E claro, o sangue é a vida da carne, depois torna-se parte de nós. Então, não só devemos colocar a melhor comida, mas também devemos estar atentos à nossa digestão, porque é ela que é responsável por quebrar essa comida em minúsculas partículas para que possa sair do intestino e entrar no sangue. Então, fibra é essencial. Proteína, a melhor proteína são as suas leguminosas. Então, lentilhas, grão de bico, favas, nozes e sementes. E eu aprendi isso, como você. Cresci no mundo, apenas comendo a típica dieta americana e havia muitas doenças e resfriados na família por padrão, as pessoas conhecem meu testemunho, eu vivi nas montanhas por cerca de 1 ano e meio e sem geladeira, então eu tinha que carregar frutas eu não podia ter carne e outras coisas lá. Eu só comecei a me sentir melhor, sim, água fresca, sim, bem do lado de fora da caverna, comendo comida natural e eu
pegava as bananas manchadas. Eles tiravam e eu fazia pão de banana grãos. Eu estava fazendo meu próprio pão e comecei a me sentir melhor. Depois voltei para a cidade, comecei a me sentir doente de novo e foi mais ou menos nessa época que comecei a ler alguns desses livros de que você está falando e, tornei-me vegetariano e depois vegano. Eu nunca voltaria atrás. Quero dizer, você sabe e está conectado com a minha fé, mas notei uma diferença incrível, benefício que... E comer, não comer entre as refeições. É que eu costumava apenas, você sabe, pegar comida, lanchar. Acho muito melhor se eu tiver um horário e comer coisas boas nos momentos certos. E, eu me sinto ótimo, então. É verdade, o corpo adora horários, adora rotina. E eu sei, como mãe de 6 filhos, e quando Michael e eu nos casamos há 27 anos, ele tinha 2, então agora temos 8. Mas quando eu ensinei meus filhos em casa na floresta tropical, notei que eles eram muito mais felizes quando mantínhamos um horário e eu conseguia encaixar tudo no dia porque não tinha eletricidade se eu mantivesse um horário. E eu achei que eles eram muito mais felizes. Eu não queria alimentá-los o dia todo, então eu apenas dava a eles um café da manhã de bom tamanho, fibras, proteínas e ótimas gorduras. E então não precisava alimentá-los novamente por 5 a 6 horas. E então comíamos. E estão com fome quando os comem. Estão. E eu digo às pessoas, né, vocês vão se surpreender com o que as crianças vão comer quando estão com fome. Bem, isso foi tremendo. E assim, só para revisar, algumas das coisas que podemos fazer para prolongar a nossa vida. Boa água por dentro e por fora. E exercício para fazer o motor funcionar, tendo o combustível certo para a máquina. Agora, sabe o que eu noto sobre o seu testemunho, Doug? Que são as 3 coisas que você tinha na montanha. Sim. Acidente, mas notei uma diferença tão grande que tive que voltar à dieta natural sim. E você sabe, quando viajo, às vezes, quando eu faço uma exceção, eu sofro. Sim. E então, especialmente quando estou em casa, é muito mais fácil garantir que eu faço meus exercícios muita água, a primeira coisa do dia. Tente comer uma boa dieta. Isso mesmo. E olha, isso ajuda muito a prolongar sua vida. Isso mesmo. Eu tenho uma agenda bastante cheia, como imagino que você também tenha, Doug, mas estou longe de casa há 9 meses do ano. E as pessoas dizem, como você faz isso? Bem, eles devem ser os meus 3 principais. Sim, esse é um excelente conselho, Bárbara. Estou tão feliz que você pôde vir e se juntar a nós no Amazing Facts. E, as pessoas vão aguardar ansiosamente. Elas podem visitar seu site, se você quiser mencioná-lo novamente. Sim, meu site é oficialbarbaraonel.com. Certo? E vocês, amigos, verão isso na tela. E a partir daí você pode ir para muitas áreas. Antes que eu me esqueça, temos uma revista aqui que tenho certeza de que Bárbara irá endossar. É a Amazing Facts Magazine, 8 segredos bíblicos para uma saúde mais forte e duradoura. E se você gostaria de receber uma dessas, então é só entrar em contato com as informações que você vê na tela. Enviaremos uma cópia gratuitamente e você pode aplicar isso, que cobre exatamente o que você mencionou aqui, só que não na mesma ordem. Água, exercício, alimentação. E é por isso que quando você me disse 3, eu pensei, isso vai ser difícil, porque na verdade são 8. Sim, teremos que fazer outro programa e conseguir os 10 principais. Sim, bem, muito obrigado por virem e obrigado, amigos, por se juntarem a nós para este destaque de fatos incríveis.